Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandro Fagundes, esse é o Latitude Notícias, onde a gente pega notícias do Brasil e do mundo e tenta criar um contexto, geográfico, geopolítico, para a gente melhor compreender essas pautas, diárias que a gente vê nos grandes meios de comunicação. Bom, eu acho que a notícia, pelo menos por enquanto, da semana, que vem chamando muita atenção no meio internacional, é a questão da deportação nos Estados Unidos, né? Então eu peguei essa notícia de hoje, onde estou gravando agora uma terça-feira do dia 28 de janeiro, Portal Terra, que é o seguinte título: Primeiro avião da Colômbia transportado, deportado dos Estados Unidos, chega a Bogotá após polêmica entre Trump e Petro. Então, só um pequeno contexto, né? Então, no último dia 20 de janeiro, o novo governo Trump tomou posse nos Estados Unidos e a plataforma muito forte da sua campanha, né, desde o ano passado e continua agora assumindo de fato o governo, é a questão da deportação em massa de milhares ou milhões de imigrantes. Isso, aliás, é uma plataforma que vem desde do outro mandato de Trump, de 2017, 2020. E isso tem causado grandes polêmicas no mundo, principalmente na América Latina, porque uma grande parte desses deportados tem como destino países latino-americanos. No último dia 25, né, por exemplo, o México recusou um avião que vinha, né, com deportados mexicanos. O governo mexicano alegou que a recusa vem por conta das condições que esses mexicanos estavam vindo deportados, né, que ameaçavam muitas vezes os direitos humanos, inclusive pessoas que estavam vindo algemadas por mais de 50 horas, muitas delas sem comer, inclusive muitas denúncias de maltratos físicos, né, torturas. Então tem toda uma série de críticas em relação a isso, né? Fora que a deportação em massa está sendo feita em uma grande quantidade, em tempo recorde, sem tempo de defesa, toda uma crítica na questão legal, na questão dos direitos humanos, né? Então o Brasil também teve um imbróglio, né, que no sábado, também no dia 25, chegou um avião no Brasil, ele desembarcou em Manaus, também com destino de Minas Gerais, e também toda uma crítica que foi feita a partir da condição também que esses imigrantes vieram. E o Brasil está buscando os canais diplomáticos para tentar contrapor esses pontos, né? A gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Então, nessa notícia aqui, ela envolve, né, principalmente, acho que o caso mais tenso até o momento, que envolve o governo da Colômbia, de Gustavo Petro. O que acontece? No domingo, dia 27, né? No dia 26, o Gustavo Petro fez um pronunciamento falando que ia recusar as duas aeronaves que estariam saindo dos Estados Unidos com direção à Colômbia. Quase que automaticamente o presidente Trump falou que iria fazer uma série de sanções, inclusive sancionando de 25% todos os produtos exportados até os Estados Unidos. E caso em uma semana essa recusa continuasse, eles dobrariam, né, essa taxa para 50%. E essas sanções não ficou por aí, né? Inclusive, a embaixada dos Estados Unidos na Colômbia, ela tinha parado de emitir vistos para colombianos e também havia tido uma proibição de qualquer tipo de passaporte, qualquer entrada de pessoas do membro do governo da Colômbia nos Estados Unidos. Então essa tensão aumentou bastante, né? Inclusive também de bloqueio de contas. Então isso foi feito por Twitter, como já disse anteriormente, no próprio domingo, no dia 26. Bom, o presidente da Colômbia, com essa tensão, com essa pressão muito forte externa para o governo dos Estados Unidos, também começou uma pressão interna de empresários colombianos para tentar, na medida do possível, suavizar essas tensões, essas relações com os Estados Unidos. Então, como resultado, é que no dia seguinte, na segunda-feira, no dia 27, o governo colombiano anunciou que iria receber os aviões sem muitas restrições, e isso foi visto como uma grande derrota
do governo colombiano. E aí a notícia fala um pouco desse contexto, né, da chegada do primeiro avião. Então, segundo a matéria, diz o seguinte: o primeiro de 2 aviões da Força Aérea da Colômbia, transportando pessoas que foram deportadas dos Estados Unidos, chegou a Bogotá na madrugada dessa terça-feira, 28, informou a mídia local, abrindo caminho para que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspenda as restrições de visto e outras medidas impostas aos cidadãos colombianos. Então, como nós havíamos falado, né? Então, com esse volta atrás que deu o governo colombiano, eliminou essas restrições, então voltou às negociações, digamos assim, mais ou menos normal. Mais ou menos no seguinte, né? Porque o governo colombiano, como nós havíamos falado, teve uma grande derrota nesse processo e, por outro lado, o governo Trump teve uma grande vitória, inclusive para mandar um recado não apenas para a Colômbia, mas ao que parece para outros países latino-americanos que queiram recusar. Porque a gente tem que lembrar, né? Colômbia, em relação à América Latina, não é um país assim com peso menor, né? Então tem uma relevância assim nível médio, digamos assim, e isso pode servir de exemplo, né? Então muitos analistas estão colocando que isso pode servir de exemplo para outros países. Bom, o que acontece? Continuando aqui na matéria, temos o seguinte conclusão aqui: o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, evitou um desastre econômico na última hora do fim de semana, depois que diplomatas do seu governo dos Estados Unidos chegaram a um acordo sobre os voos de deportação em uma disputa que levou os 2 países a ameaçar tarifas dos Estados Unidos e impor medidas de visto. Só um ponto importante, né? A Colômbia chegou a ameaçar, né, impor tarifas retroativas aos Estados Unidos como uma resposta a isso, mas também isso não foi muito adiante. Uma questão que a gente tem que levar em conta, né, eu acho que é sempre importante a gente destacar isso: o PIB dos Estados Unidos de 2023 tem, segundo dados do Banco Mundial, são de 27 trilhões de dólares. No mesmo ano, na Colômbia, seriam 360. Ou seja, né, em termos econômicos, a Colômbia é 76 vezes menor que os Estados Unidos. Então é um peso extremamente grande. E quando a gente analisa os dados, a gente vê nesse cabo de guerra, nessa tensão, quem que leva pior, quem que leva melhor, né? Então é uma coisa bastante significativa. Bom, o presidente Petro, para tentar articular melhor a situação, no próprio domingo ele tentou reunir outros países, né, pedindo uma reunião da CELAC, né? Então tem uma notícia aqui do Poder 360, que foi no próprio domingo, né? Domingo dia 26 de janeiro, no mesmo domingo, que ele coloca o seguinte, né? CELAC convoca reunião de emergência para discutir políticas de Trump. Lembrando que a CELAC é Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, ou seja, uma associação que reúne os países da América Latina, América do Sul, América Central, Caribe, e para tentar discutir temas afins, temas comuns a esses países. Essa matéria, logo no comecinho, ela fala o seguinte, né? A presidente de Honduras, Xiomara Castro, que também lidera a CELAC, anunciou nesse domingo a convocação da reunião extraordinária do organismo para quinta-feira, dia 30, né? Então, no caso aqui que eu estou gravando, ela vai acontecer ainda. O encontro marcado com caráter de urgência terá como pauta as relações de imigração. Então, o que acontece, gente? A partir do que a gente está discutindo aqui, há uma tentativa do governo Petro de fazer uma união através de vários países da América Latina, né, para unir forças contra os Estados Unidos. Em tese, isso pode dar certo, pode não dar, porque nós temos que nos lembrar que os países latino-americanos têm também suas diferenças muito grandes, né? Então vamos dar um exemplo, só apenas um exemplo. O governo da Argentina de Javier Milei, será que ele vai aceitar bater de frente com os Estados Unidos, ou ele é um grande apoiador, né? O Paraguai também, né? Então a gente tem essa tensão bastante forte. E o Brasil, né? Que o Brasil é uma liderança importante na América Latina, né? Talvez uma das mais importantes, se não a mais importante. O governo brasileiro, ao que parece, né? Como nós havíamos falado, ele não quer bater muito de frente com o governo
norte-americano, né, não quer dar muitos motivos, mas também, por outro lado, né, não quer deixar sem resposta. O caso que nós comentamos do dia 26, desse avião que desembarcou, né, no Amazonas, com destino em Minas Gerais, e com todas essas denúncias, o governo tentou responder através da diplomacia, questionando o governo americano das condições desses brasileiros que chegaram até o Brasil. Até esse momento, parece que hoje foi feita uma reunião, né, com membros do governo, ministros, né, juntamente com o presidente Lula, só que a gente não sabe qual que vai ser o desdobramento até esse momento e como é que vai se dar isso, né? Então, parece que teremos muitos mais episódios dessa grande novela, né, que é uma questão que está longe de acabar. E a gente vai estar acompanhando, né? Qualquer coisa a gente faz aí outros vídeos para comentar sobre. Bom, para complementar toda essa discussão das pessoas que estão sendo deportadas nos Estados Unidos, né, dos imigrantes, tem um centro de pesquisa nos Estados Unidos, o Pew Research Center, que fez uma pesquisa muito interessante que coloca sobre a questão das pessoas que são estrangeiras aí nos Estados Unidos. E aí ele classificou por três partes, né? Os migrantes naturalizados, ou seja, pessoas que nasceram fora dos Estados Unidos e se naturalizaram como norte-americanos, né, ou como estadunidenses, se preferirem, que são aí quase 23, 24 milhões de pessoas, né? Que é a metade das pessoas que são estrangeiras que vivem nos Estados Unidos, ou seja, os não nascidos, né? Porque agora esses aqui são naturalizados. Agora, pessoas não naturalizadas são cerca de 11 milhões de pessoas. E aí, as pessoas que não são naturalizadas ou são imigrantes irregulares, né, ou que o governo Trump tem chamado de imigrantes ilegais, são cerca aí de 11 milhões, né, de 11 a 14 milhões aproximadamente, que são pessoas que provavelmente estarão no alvo do governo Trump, né? Então, para essas pessoas vai ser muito preocupante. E a tensão social tem aumentado bastante, inclusive de pessoas estarem integrando seus vizinhos, né? Então, sabendo que é um imigrante ligando para a migração, né? Professores entregando alunos, então tem alguns casos assim bastante sérios acontecendo por conta disso, né? Nas últimas semanas. É sempre importante colocar o seguinte, né? O governo Trump não é o primeiro governo a deportar pessoas, né? O governo Biden, por exemplo, ele deportou cerca de 7 mil brasileiros, né? E no último trimestre, aproximadamente 60 mil pessoas foram deportadas. O governo Obama também deportou centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Só que o grau e a forma como está sendo feito no governo Trump é uma forma bastante séria, né? Milhares de pessoas nessas quase 2 semanas de governo já foram deportadas, né? Então é uma coisa para a gente estar acompanhando, que é bastante delicada. Não vai acabar por aqui, né? Ainda mais num país que, por ironia do destino, foi formado por imigrantes, assim como o Brasil, né? Talvez uma das poucas semelhanças que o Brasil tenha com os Estados Unidos seja serem países formados por imigrantes. Então a gente vai estar acompanhando essas notícias, né? Mas por momento ficamos por aqui e tchau, tchau, até mais.